Bom dia. Nós somos do Polo de Canoinhas. Eu sou o Altair. Eu sou Nazeli. Eu sou o Tony. O nosso trabalho vai falar sobre a aquisição do núcleo complexo e da onset complexa. O núcleo complexo é um encontro vocálico constituído por ditongo decrescente, que é composto por vogal silábica e assilábica. Exemplo: ai, papai, ao, mal, ei, lei, eu, seu. Classificação dos ditongos. Ditongos fonológicos ou verdadeiros são os ditongos que não são passíveis de redução, isto é, ao falar pronunciamos as duas vogais obrigatoriamente: pai, véu, céu. Ditongos fonéticos ou falsos são os ditongos que são passíveis de redução, isto é, ao falar subtraímos acima vogal pronunciando apenas a vogal: caixa, feixe, carteiro. Um exemplo, a gente deveria falar caixa, a gente pode falar caixa, a gente subentende que é a palavra caixa. A aquisição do núcleo complexo é um processo basilar das aquisições linguísticas pelo falante do português brasileiro. Segundo Bonilha 2000, diferentemente do que sugere Freitas em 1997, para a aquisição do português europeu. Essa aquisição ocorre com as crianças com desenvolvimento normal, com a idade de 1 ano a 1 ano e 3 meses. Agora, os estágios de aquisição do núcleo complexo. Temos o primeiro estágio e o segundo estágio. No primeiro estágio é consoante e vogal menos a vogal. Como exemplo, falar pai. Ela tirando a vogal i, ela no início ela fala pá, ela não fala pai. No segundo estágio, ela já completa essa palavra pai e certo, sem consoante, vogal e vogal. O surgimento dos ditongos crescentes. Primeiramente, surgem os ditongos formados com as vogais baixas, a e u. E posteriormente, ditongos formados pelas vogais i, formando assim a aquisição do triângulo básico das vogais a, i e u, a partir de 1 ano. As vogais médias altas, o e e, são adquiridas em um segundo momento, a partir de 1 ano e 1 mês. Enquanto que a partir de 1 ano e 6 meses, começam a aparecer os ditongos formados pelas vogais baixas, o e e, fechando com isso o surgimento dos ditongos decrescentes. Conforme citado, no surgimento do ditongo decrescente, a aquisição começa com a vogal baixa, como vogal base, seguida pelo glide dorsal, que é a semivogal, que mantém o mesmo ponto de articulação. Logo em seguida começa a aparecer as vogais médias baixas, el, ei e oi. Tais ditongos surgem mais tarde devido à baixa quantidade de palavras que as crianças produzem no período, segundo o Rangel 2002. E também devido à pequena quantidade de palavras constituídas por tais ditongos. Por exemplo, o ditongo ei tem apenas 243 palavras registradas. Um número pequeno de palavras, se considerarmos as 1.837 palavras que contém o ditongo ao. Sendo assim, podemos concluir: a aquisição dos ditongos decrescentes no português brasileiro está relacionada à sequência de segmentos que constituem os ditongos. Os ditongos constituídos pelas vogais baixas e médias baixas, como vogal base, estabilizam-se primeiro. Já os ditongos constituídos pelas médias altas, como vogal base, têm estabilização mais tardia, bem como os constituídos pelas vogais altas. A estabilização dos ditongos decrescentes parece estar relacionada ao maior distanciamento entre a altura da vogal base e do glide, que constituem os ditongos. A aquisição dos ditongos fonéticos. Então, aqui na nossa região sul, é visto como uma variação de língua, ou seja, pode se aplicar ou não, dependendo do contexto onde a criança está inserida. Como nos exemplos de caixa, feixe, pou. O ditongo ou sofre monotongação em verbos derrubou. Já em adjetivos e substantivos terminados pelo ditongo, isso não ocorre. Os ditongos a e e não aparecem em nenhum dos dados analisados segundo o desenvolvimento de criança normal, entre 1 ano a 2 anos e 6 meses.
Segundo Carbeira, em 1996, conforme mostram os resultados das pesquisas realizadas, a monotogação dos ditongos A e E causa a criação de novos ditongos devido à supressão da consoante posterior ao ditongo, principalmente aquelas referentes às consoantes líquidas. Exemplo, torneira, ele fala toneia. Estratégia de reparo na aquisição do núcleo complexo. Quando a criança não adquiriu ainda totalmente, ela busca na estratégia de reparo para conseguir construir a palavrinha. Então, são observadas 8 estratégias de reparo na aquisição do núcleo complexo. Entre elas, alguns exemplos aqui. Substituição da vogal mais glide ou semivogal por vogal. Exemplo, piu-piu, ela vai falar pipi. Substituição da vogal glide por vogal e vogal. Por exemplo, papai, ela vai falar papai. Substituição de vogal e glide por consoante e vogal, consoante e vogal. Exemplo, mais, ela vai falar mas. A substituição da vogal glide por glide. Ela vai suprimir aqui, no caso, a vogal. Vai ficar leite, vai ficar lite. A substituição da vogal glide por vogal, no caso ao, vai ficar ao. Substituição da vogal glide por glide vogal, ao. Substituição da vogal glide por vogal e glide. Meia. Substituição da vogal glide por ao. Um número significativo de estratégias apresentadas pelas crianças falantes do português. Faz surgir uma questão. Por que a criança tende a aplicar estratégias tão diferenciadas? Uma pergunta, uma resposta que não está somente relacionada à aquisição da estrutura silábica, mas também se pode observar que algumas sequências parecem ser mais sensíveis à aplicação. Por exemplo, vogal e vogal sempre foi usado em ditongos com glide coronal. Exemplo, ai, ei, ui. Glide vogal ocorreu apenas em ditongos com glide dorsal. Ao e u. Glide aplicou-se basicamente ao ditongo ei. Consoante vogal ocorreu somente em glide coronal. Ai, ei e oi. E em estrutura com coda silábica. O apagamento de sílaba foi constatado apenas em ditongos com vogais baixas. A fusão ocorreu com o ditongo alto. A estrutura do núcleo complexo é adquirida nas faixas etárias iniciais do português, surgindo logo após a aquisição da estrutura silábica do tipo vogal. A aplicação de estratégias de reparo durante idades mais elevadas, após 2 anos, está relacionada à sequência de segmentos que constituem um núcleo complexo, sendo possível estabelecer uma ordem na aquisição das diferentes sequências que constituem os ditongos decrescentes no português brasileiro. Vogais baixas e médias baixas, com base em vogais médias altas e vogais altas. Tá. Eu vou falar sobre a onça de complexo. O que é a onça de complexo? É a caracterização pelo preenchimento de 2 consoantes na posição de onça. Então, o que no linguajar mais
Simples falando, seriam os encontros consonantais. No português brasileiro, os grupos de onset são compostos por uma consoante obstruinte e uma consoante líquida. As consoantes obstruintes são o P, o B, o T, o D, o K, o G, o F e o V. E as líquidas que compõem essa onset vêm a ser o L e o R. Tá. As informações, segundo o Lancaster, de 2004, a gente baseou-se no trabalho, dão conta que a pesquisa realizada por Ribas foram examinadas falas de crianças falantes do português brasileiro com idades entre 1 ano e 5 anos e 3 meses. Sempre que referimos a onset complexo, consoante vogal, tratar-se da sequência, sempre que no trabalho escrito referir-se ao CCV, vai ser tratado a consoante e vogal, conforme consta no livro. A ocorrência do onset complexo foi separada em 2 grupos, as obstruintes e líquida lateral e as obstruintes e líquidas não laterais. Então, qual que é o grupo das obstruintes mais a líquida lateral? Seria o PL, o BL, o KL, GL e FL. E as obstruintes com as líquidas não laterais é o PR, BR, DR, PR, KR, GR, FR e VR. Então, por se tratar de crianças e ser típico desse linguajar, o uso das líquidas laterais tiveram a preferência no uso segundo a pesquisa. Então, é o uso do R complementando essa onset. Então, na ordem de aquisição, como já foi citado anteriormente, vem as vogais, a onset simples, o núcleo complexo, daí vem a coda e a onset complexa vem a ser o último segmento, que é a criança adquire. Então, essa onset, a criança adquire ela conforme o ambiente em que ela está inserida. Normalmente, por isso que as líquidas laterais vêm antes, porque é o uso do R. Pode passar lá. Bom, estratégia de reparo na aquisição do osso complexo. Eu tenho uma filha, ela está nessa idade aí de aquisição, então é bem interessante a gente observar. E aqui tem alguns exemplos aqui, assim como no núcleo, tem alguns exemplos. Por exemplo, a supressão aqui da líquida, exemplo, fralda fica falda, substituição da líquida, é substituída por outra, por exemplo, briga, metade, a troca de som podendo ocorrer dentro da mesma sílaba ou em sílabas diferentes, bicicleta, substituição da obstruinte. A obstruinte é substituída por outra, exemplo, braço, passo. Repentes, a inclusão de um segmento vocálico ou consonantal na palavra, exemplo, depois. Não realização da sílaba com onset complexo. A sílaba onde ocorre o onset complexo é subtraída ao ser pronunciada a palavra, exemplo, travesseiro, viceiro. Semivocalização da líquida. A líquida é substituída por um som vocálico, exemplo, prego, quero.